E hoje nós vamos ter a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, referente à taxa básica de juros. Nos Estados Unidos, daqui a pouquinho, sai a decisão do Comitê do Federal Reserve também sobre o mesmo assunto. Lá a expectativa é de manutenção, aqui de mais um corte meio ponto. E nós temos um movimento mais tranquilo de mercado financeiro, especialmente no câmbio. Dólar em queda desde a abertura dos negócios, agora recua 0,54% no comercial. A cotação de venda está em pouco acima dos R$ 4,12. Agora a bolsa praticamente estável, alta de 0,07%. E nós vamos falar sobre esses temas agora com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denis. Bom, Jason, nós tivemos aí um movimento mais tranquilo do mercado financeiro desde o começo dessa semana, em boa parte pela expectativa de que haja um adiamento da nova rodada, pelo menos isso, né, em relação à guerra comercial, porque é prevista mais uma taxação sobre produtos chineses nas importações dos Estados Unidos no dia 15. Então esse é um dado aí que tem ajudado a alavancar um desempenho melhor da economia global. Agora, tem sido uma semana de trégua também no mercado brasileiro, aliás, desde o começo de dezembro, o dólar cedendo, agora na faixa dos 4,12, e a Bolsa conseguir manter a trajetória de alta, né? Sim, nós estamos num contexto agora mais positivo nesses últimos dias. Na verdade, os Estados Unidos, a perspectiva de possível não taxação, não de resolução da guerra comercial, é o que tem dado um pouquinho, é um mote do mercado, mas também a grande expectativa em relação às decisões de política monetária. Então, tanto aqui para o Brasil quanto para os Estados Unidos, os olhos estão todos voltados a isso. Nós tivemos hoje notícias positivas por conta do IPO da XP lá fora. Temos notícias também positivas no mercado internacional por conta do IPO da Aramco, que é a empresa árabe de petróleo, maior da história, 1,8 trilhões de dólares. Ou seja, há um desenho para um dia mais positivo que pode, talvez, se estender para o restante da semana, mas também dependendo de quais serão as decisões de política monetária, que inclusive do FED daqui a pouco. O FED é extremamente pontual, às 15 horas ele divulga a taxa. Seria bom que o Copom também tivesse o horário marcado aqui no Brasil, para a gente não ficar naquela expectativa toda, né? 18h20. É 18h20 agora. Então marcada. Vai ser o grande teste hoje, não é? Vamos ver se é verdade. A gente não sabe se é 19, que horas que vai, né? Não, antigamente eu já cheguei a esperar até quase 10 horas da noite a decisão do Copom. Eu achava ótimo quando era cedo. Eu não sei porque eles mudaram depois, aí ficou pro final da tarde, à noite, vamos lá. Agora, Jason, para o mercado brasileiro, mais um corte da Selic vai ter uma repercussão positiva, porque a gente vê que tem uma certa divisão, principalmente com essa pressão mais recente dos índices de inflação. Hoje nós tivemos a prévia do IGPM, o próprio IPCA, que é o índice oficial, veio acima do previsto na última apuração. Vai ser positiva essa redução que se espera da Selic? Sim, Denise, nós estamos num contexto bastante estimulativo em termos de taxas de juros, tanto reais quanto nominais. Eu acabei de lançar o que eu lanço todo o Copom, o ranking de juros mundiais, de juros reais, e nesse ranking de juros, né, nós estamos com uma faixa de 0,64%, ou seja, uma taxa muito baixa. Nunca tivemos na história. É o real. É o real. E aí com 4,5%, dadas as perspectivas e as projeções em 12 meses de inflação, nós estaríamos aí numa colocação de 0,64%, 11º colocados em termos de juros reais em 40 países selecionados. É uma posição muito boa. Nós estamos ali perto de Canadá, Coreia do Sul, Tailândia, estamos ali, não vamos para a faixa negativa. E aí que vem o grande posicionamento do Banco Central agora. A provável manutenção dos juros a partir da próxima reunião vem exatamente de encontro a superar parte dessas pressões inflacionárias que são pontuais, mas ao mesmo tempo há indicações que há uma inflação corrente, dado os estímulos econômicos que nós recebemos. Então, não é só a inflação da carne que pode fazer o Copom parar de cortar juros. Pode ser a perspectiva de uma melhora da atividade econômica. E aí parar para analisar, porque na verdade é um cenário muito inédito. É muito bom, nós temos que pensar por esse ponto de vista, é muito bom. Uma das coisas que nós estamos batendo numa tecla já há bastante tempo é que este final de ano tenderia a ser um dos melhores dos últimos anos. Daí também vem aquilo que foi citado pelo próprio Copom na última reunião, que é a questão da cautela. Exatamente, porque você não vai trabalhar com juros negativos, seria numa situação excepcional. Se a economia tivesse em recessão, a gente só não teve esse movimento porque havia a pressão inflacionária junto com a recessão.
Então não caberia, ao contrário, nós tivemos que conviver com a Selic em 14,25% ao ano durante muito tempo. Exato. E essa tabela que você faz, colocar o Brasil lá sempre no topo do ranking, isso eu acompanho há muito tempo e foi difícil a gente perder a primeira posição, né? Foi, Denise, foi muito difícil. Foi uma situação que eu posso dizer que era um pódio que era um pódio da vergonha quase, podemos dizer assim. Ninguém gostaria de fazer parte desse pódio, e infelizmente a gente fazia. E agora estamos longe dele, isso é muito importante, isso tem uma significância muito grande, até no sentido de trazer o alento para aquelas reformas que estão sendo feitas e para aquele contexto em que o Brasil necessita para que o futuro consiga engatar. É muito difícil, nós vemos ali as reformas conseguirem sempre passarem no Brasil de maneira quase incólume e finalmente dá-se a sensação de que isso vai acontecer. Agora, Jason, a repercussão maior é estímulo ao consumo, não é? Desse juro mais baixo, fica a preocupação com a inflação, mas ele tem ajudado bastante a alavancar esse desempenho melhor de final de ano que você estava falando. Ele ajuda o consumo, não ajuda totalmente ainda, tanto que uma atitude do Banco Central, que num momento inicial, eu, por mim, acabei julgando errônea, que foi o tabelamento de juros do cheque especial, ainda mais num governo que se diz, vamos dizer assim, liberal, mas depois eu comecei a analisar um pouco mais profundamente, comecei a entender que algumas coisas no Brasil, se não forem feitas, como podemos dizer, quase que a fórceps, não vão acontecer. Então ainda não é o crédito ainda pode estimular ainda mais a economia. Uma parcela disso é o ciclo econômico, é a inércia do ciclo econômico positivo ganhando força mesmo. Então, nesse contexto, pode ser que a inflação, ela se torne, os juros podem se tornar ainda mais estimulativos. Eles talvez não sejam neste momento estimulativos o suficiente. Isso é um contexto positivo em diversos aspectos da economia brasileira. A gente ainda tem um spread bancário muito alto, né? Que é a diferença entre a taxa Selic, né, o que se paga e o que se cobra em termos de juros. Nós temos taxas absurdamente altas, especialmente o cheque especial, e 150 ainda vai ser muito alto nesse contexto. O rotativo do cartão de crédito e mesmo em outras linhas tem margem ainda para diminuir, não é? Eu acho, Denise, que o ponto importante que o Banco Central talvez esteja fazendo, estou conjecturando de alguma maneira, mas talvez esteja fazendo, é fazer o que aconteceu de maneira natural com a questão da tarifa bancária desses novos bancos digitais. Aquilo foi um rompimento de parâmetros, um rompimento importante de parâmetros, porque ele traz para uma nova visão de que ninguém gosta de ficar pagando tarifa e não sente justiça naquela tarifa que paga. Pode ser que agora, também com essas atitudes do Banco Central, se venha a perspectiva de que não quero pagar, por exemplo, juros altos. Não é porque só tem isso disponível, não, quero pagar juros mais baixos. E aí vem essa questão do possível tabelamento. Então, há a possibilidade que tenhamos entrado num contexto positivo e que esse contexto traga, de certa maneira, uma inércia de crescimento para o ano de que vem. Perfeito. Agora, Jason, para fecharmos essa questão específica do cheque especial, para quem está ruim vai ficar pior ainda, né? E para quem não usa, precisa tomar muito cuidado, porque pode passar a pagar uma taxa sobre o limite de cheque especial, e pessoas que não usam muitas vezes têm um limite muito alto, então precisa prestar atenção. Se não usa, é bom reduzir esse limite para não pagar uma taxa muito alta a partir de janeiro. Agora, quem usa, além dos juros que vão cair, vai ficar nesse limite de 150%, vai ter que pagar a taxa, de qualquer modo, né? Exato, porque na verdade essas instituições elas não querem perder dinheiro. Tudo bem que perder dinheiro vamos dizer... Não é nem perder, é diminuir o ganho. É diminuir o ganho, é até relativo, porque eu digo que o banco às vezes ganha tanto quando pagam quanto não pagam. Porque as taxas nominais de juros são tão elevadas com esse spread que nós temos no Brasil, tão elevado o spread, que quando o cliente às vezes deixa de pagar, ele já pagou praticamente o principal. Numa parcela significativa das vezes. E depois de ter pago esse principal, essa dívida vai a PDD, o que a gente chama de provisão de devedores duvidosos, e entra no contábil do banco. Então o banco tem vantagens contábeis com a perda disso. E depois ele vende a dívida, que fica aquele pessoal te ligando, enchendo o saco, coitado do devedor, que ele fica infernizando a vida do devedor, que chega ao ponto até de dar problemas jurídicos para essas empresas de cobrança de tal nível de insistência maligna que eles têm em cima dos devedores.
Então é um contexto em que estamos aí, talvez, à beira de mudanças muito importantes para o Brasil, e entre elas está exatamente essa questão de como se desenham essas taxas de juros. Nós conversamos com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.